Ele já foi descrito como a própria expressão da perfeição. Belo, sábio, honrado, um ser adornado de pedras preciosas, próximo ao trono divino, reflexo direto da glória de Deus. Mas foi justamente esse brilho que acendeu dentro dele a semente da vaidade. E o que parecia ser dom, tornou-se armadilha. A história desse anjo não começa com queda, mas com exaltação. Não começa com trevas, mas com luz. Ainda assim, sua trajetória se transformou no primeiro grande colapso do universo e no alerta mais perigoso para toda a humanidade. Como um ser perfeito, criado para adorar, conseguiu se transformar no maior inimigo de Deus. O que aconteceu no céu que mudou o destino da terra? E o que essa rebelião invisível revela sobre o orgulho humano? Para responder, precisamos voltar à origem, ao tempo em que o anjo mais exaltado ainda brilhava como estrela da manhã. Antes de se tornar o inimigo declarado de Deus, Lúcifer foi descrito como a própria expressão da perfeição. O profeta Ezequiel, no capítulo 28, pinta esse retrato com palavras que soam quase irreais. Tu és o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Lúcifer não era apenas mais um entre os anjos. Sua posição era exaltada, próxima ao trono divino. Ele foi colocado como querubim da guarda ungido, habitando no Monte Santo de Deus. A linguagem bíblica sugere proximidade máxima com o Criador, uma função de confiança e autoridade que o distinguia entre os seres celestiais. Sua aparência também carregava um simbolismo profundo. Ezequiel descreve Lúcifer adornado de pedras preciosas, como safira, esmeralda e rubi, refletindo luz em todas as direções. Era como se sua própria existência fosse um espelho da majestade divina. Esse brilho, que deveria apontar para Deus, se tornaria mais tarde sua maior armadilha. A beleza que encantava os céus acabaria gerando vaidade em seu próprio coração. Em sua essência, Lúcifer havia sido criado para a adoração. Sua sabedoria e sua música, interpretada por muitos como parte de sua função celestial, faziam dele um símbolo de harmonia no reino de Deus. Era um anjo completo, perfeito em todos os caminhos, até que se achou iniquidade em ti. Essa frase curta, quase como uma ruptura no texto, já antecipa que algo iria mudar. Sua perfeição não era apenas física ou estética, mas moral. Lúcifer carregava privilégios espirituais que o tornavam referência entre os anjos. Sabedoria que refletia entendimento divino. Beleza que espelhava a criação em seu estado mais puro e honra que o colocava em posição de liderança. Ele reunia em si tudo o que um ser criado poderia ter de grandioso. Mas exatamente aí estava o perigo. O mesmo brilho que o elevava era também a semente de sua queda. O coração que deveria se encher de gratidão se encheu de orgulho. A glória recebida como dom se transformou em motivo de exaltação própria. Na linha do tempo celestial, esse é o ponto crucial. Do anjo perfeito, exaltado e cheio de privilégios, nasce uma inquietação que mudaria o destino de todo o universo. O espelho da luz se tornaria sombra. E se até um ser que habitava tão perto de Deus foi capaz de corromper-se pelo orgulho, o que isso revela sobre a fragilidade da própria natureza humana? A queda de Lúcifer não começou com uma batalha visível. Não houve espadas erguidas, nem um levante armado no céu. A rebelião nasceu em silêncio, dentro de um coração que se deixou contaminar. Ezequiel 28:17 resume esse processo de forma cirúrgica. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. O que era dom se tornou armadilha. O que era reflexo da glória divina passou a ser motivo de vaidade pessoal. Isaías 14:12-14 revela o auge desse desejo. O texto fala da ambição de Lúcifer em ocupar o lugar de Deus.
Subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Serei semelhante ao Altíssimo. Não era apenas desejo de destaque. Era a tentativa de usurpar a soberania do Criador, o ápice do orgulho transformado em rebelião. Essa não foi uma guerra física, mas um confronto de autoridade. Lúcifer questionou a ordem divina e espalhou sua insatisfação entre outros anjos, que acabaram seduzidos por seu discurso. O desejo de poder transformou o céu em campo de tensão. O inimigo não era externo, era interno, e isso o tornava ainda mais perigoso. O paralelo com a humanidade é inevitável. O mesmo orgulho que corrompeu um ser perfeito já destruiu impérios, derrubou reis e arruinou líderes. Alexandre, o Grande, que conquistou o mundo conhecido, morreu aos 32 anos, consumido por doenças e pelo peso de sua própria ambição. Napoleão Bonaparte, que sonhou dominar a Europa, terminou isolado em Santa Helena, derrotado pela mesma arrogância que o havia elevado. O orgulho é uma força universal, silenciosa no início, devastadora no fim. A Bíblia também mostra exemplos semelhantes. O rei Nabucodonosor, no auge de sua glória, disse: "Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei?" Daniel 4:30. Na mesma hora, perdeu a razão e viveu como animal até reconhecer que o poder pertencia a Deus. O padrão se repete. Quanto maior a exaltação pessoal, maior a queda. No caso de Lúcifer, o orgulho não apenas o corrompeu, mas o tornou opositor daquilo que ele deveria refletir. Sua missão era apontar para Deus, mas sua ambição o levou a apontar para si mesmo. O céu, lugar de perfeita harmonia, conheceu a desordem pela primeira vez. Esse processo pode ser chamado de uma rebelião silenciosa, não um ataque frontal, mas a sutil corrosão de um coração que deixou de reconhecer sua dependência. O orgulho é traiçoeiro porque não se apresenta como fraqueza, mas como força. Ele disfarça o veneno em aparência de luz. E talvez seja isso o mais assustador. O primeiro pecado não foi cometido na terra, mas no céu. Não começou com Adão e Eva, mas com Lúcifer, um anjo perfeito que desejou ser mais do que deveria. O orgulho transformou adoração em rebelião e gratidão em insatisfação. Essa é a raiz de todas as quedas humanas. Quando líderes se deixam cegar pela própria grandeza, quando sociedades acreditam ser autossuficientes, quando indivíduos transformam dons em motivo de vanglória, a história inevitavelmente se repete. O orgulho é um ciclo. Começa no coração, cresce em silêncio e termina em destruição. Lúcifer, o anjo perfeito, agora se tornava o acusador, o adversário. Sua rebelião não era mais apenas pessoal, era cósmica, e esse conflito estava apenas começando. Mas como um ser criado para a luz conseguiu mergulhar tão fundo na escuridão? A rebelião de Lúcifer não poderia permanecer oculta para sempre. O silêncio do orgulho deu lugar a uma divisão aberta, e o céu, antes marcado por perfeita harmonia, tornou-se palco da primeira guerra da história. Isaías 14 descreve o colapso desse ser, que havia sonhado se igualar ao Altíssimo. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Aquele que brilhava como portador da luz foi expulso da presença de Deus. Sua identidade mudou. O nome que significava Estrela da Manhã passou a ser substituído por outro: Satanás, o adversário, o acusador. O livro do Apocalipse descreve esse momento como uma batalha cósmica. Houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. A linguagem é simbólica, mas a mensagem é clara. A rebelião ganhou proporções universais. Não era apenas um ser contra Deus, mas uma multidão de anjos arrastados por sua influência. Expulso do céu,
Lúcifer perdeu não apenas sua posição, mas também sua essência. De anjo ungido, tornou-se o inimigo declarado da ordem divina. O portador da luz se transformou no príncipe das trevas. Essa transição é mais do que uma mudança de nome, é uma mudança de natureza. Ele não refletia mais a glória de Deus, mas espalhava engano e destruição. A linha do tempo é clara: perfeição, orgulho, rebelião, expulsão. A cada etapa, a distância em relação a Deus aumentava. O que antes era símbolo de pureza tornou-se fonte de corrupção. O que antes unia passou a dividir. A queda não foi apenas individual, mas cósmica. Afetou céus, anjos e, mais tarde, a própria humanidade. Há também um paradoxo profundo. O mesmo ser que habitava tão perto do trono divino agora se tornava o maior opositor do reino de Deus. Como alguém que caminhava na luz pôde se transformar em encarnação das trevas? A resposta está no orgulho que não foi contido. O desejo de ser adorado em vez de adorar distorceu sua própria identidade. A expulsão de Lúcifer não foi apenas um ato de julgamento, mas de proteção. A presença do pecado não poderia permanecer diante da santidade absoluta. Sua queda foi necessária para que a rebelião não contaminasse o céu inteiro. E ainda assim, a história estava apenas começando. Agora, Satanás encontraria na terra o campo para continuar seu desafio contra Deus. Essa transformação de Lúcifer em Satanás traz um alerta. Dons e privilégios, sem humildade, podem se tornar armas contra o próprio portador. Ele, que possuía a maior posição, caiu na maior ruína. Aquele que deveria ser lembrado como espelho da luz eterna se tornou símbolo do engano e da morte. A expulsão de Lúcifer não foi o fim, mas o início de um conflito que atravessaria eras. O céu não foi mais o seu lar. A terra e depois a própria humanidade se tornariam seu alvo. Mas afinal, o que essa queda cósmica significa para nós? Se até os céus conheceram a rebelião, que riscos enfrentamos quando o orgulho toma conta do coração humano? A história de Lúcifer não é apenas um registro distante sobre a realidade celestial. Ela ecoa como um alerta direto para a humanidade. O que começou no coração de um anjo perfeito continua sendo a mesma armadilha que ameaça reis, nações e indivíduos até hoje. A Bíblia é clara. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Provérbios 16:18. O orgulho foi o primeiro pecado do universo e continua sendo a raiz de tantas tragédias humanas. Ele destrói famílias, arruína lideranças e transforma dons em armas contra aqueles que os possuem. O rei Nabucodonosor, descrito em Daniel 4, é um exemplo disso. No auge de seu poder, exaltou a si mesmo como criador da grande Babilônia. Mas, em questão de instantes, perdeu tudo. Viveu como animal, até reconhecer que a soberania pertence apenas a Deus. A arrogância de um rei serviu de lição para a posteridade. Nenhum trono humano é inabalável. E não são apenas personagens bíblicos. A história humana está cheia de exemplos semelhantes. Líderes políticos, chefes militares e até figuras religiosas foram consumidos pela própria vaidade. O orgulho é traiçoeiro, porque se mascara de confiança. Ele não se apresenta como fraqueza, mas como suposta força. Foi assim com Lúcifer, e continua sendo assim com os homens. Cada vez que transformamos bênçãos em motivo de vanglória, repetimos a mesma trajetória. O brilho que deveria refletir a Deus passa a apontar para nós mesmos, e, inevitavelmente, isso leva à queda. O orgulho é a semente que transforma luz em sombra, dons em ruína, promessas em fracasso. O relato de Lúcifer nos chama à vigilância. Se até um ser perfeito, adornado de beleza e sabedoria, caiu diante do orgulho, quem somos nós para achar que estamos imunes? A única proteção real está na humildade. Reconhecer que tudo o que temos e somos é dom de Deus.
Esse é o ponto em que a história deixa de ser apenas sobre anjos e passa a ser sobre nós. Porque, no fundo, cada um de nós enfrenta o mesmo dilema: usar aquilo que recebemos para refletir a glória de Deus, ou nos deixar seduzir pela tentação de brilhar por nós mesmos. E você? Tem usado seus dons como reflexo da luz ou como motivo de exaltação pessoal? A trajetória de Lúcifer é, ao mesmo tempo, grandiosa e trágica. Ele começou como o anjo perfeito, adornado de sabedoria, beleza e honra. Mas o orgulho que floresceu em seu coração o transformou no maior inimigo de Deus. Do portador da luz, tornou-se o príncipe das trevas. O que essa história revela é simples e profundo. O orgulho é uma força destrutiva. Ele não apenas corrompe, mas distorce identidades, quebra propósitos e afasta até mesmo os mais elevados da presença de Deus. Se até Lúcifer caiu, quem somos nós para achar que estamos seguros contra ele? A queda do anjo mais exaltado ecoa como um espelho para a humanidade. Nabucodonosor, Alexandre, Napoleão, reis e líderes que pareciam inabaláveis, também provaram a mesma ruína. O orgulho é o ponto comum que conecta céu e terra, anjos e homens, passado e presente. A única resposta é a humildade. Reconhecer que tudo o que temos, dons, posições, oportunidades, não são conquistas próprias, mas dádivas divinas. Quando a luz recebida deixa de apontar para Deus e passa a apontar para nós, o fim é certo: queda e destruição. Por isso, a história de Lúcifer não deve ser lida apenas como curiosidade teológica, mas como um aviso urgente. Ela nos convida à vigilância, à autocrítica e à dependência de Deus. E a pergunta final que fica é esta: se até o anjo mais perfeito foi vencido pelo orgulho, como nós podemos permanecer firmes diante dessa mesma tentação? Deixe sua reflexão nos comentários. Eu quero muito saber sua opinião. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e até lá!